vamos voltar a falar sobre aquele super pedido de impeachment apresentado contra o presidente Jair Bolsonaro, que chegou à Câmara dos Deputados. Essa tem sido a expressão utilizada pelos parlamentares, representantes de partidos políticos, de ONGs, entidades da sociedade civil, para a junção de cerca de 120 pedidos de impeachment que já estavam na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, foram adicionados a esse super pedido algumas suspeitas, foram adicionadas a esse super pedido algumas suspeitas levantadas pela CPI contra o presidente da República. Nós mostramos mais cedo aqui a reportagem. O evento contou com a participação de representantes de partido de centro-esquerda, de centro-direita também. Reuniu Gleisi Hoffmann, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, enfim, gente de diversas origens, muitos ou alguns bolsonaristas arrependidos do apoio ao presidente em 2018. Nós vamos tratar desse tema agora com o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Enio Verri, do PT. Deputado, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN Brasil. Como é que vocês pretendem fazer para convencer ou pressionar o presidente da Câmara dos Deputados a avançar com esse super pedido de impeachment no Congresso Nacional, já que ontem a declaração dele deu a entender de que ele não bota muita fé em encontrar materialidade nesse super pedido de impeachment? Bom dia. Olha, na verdade, não poderemos convencê-lo, porque ele já demonstrou que, se depender dele, ele não irá fazer a leitura de nenhum dos mais de 120 pedidos de impeachment. Portanto, usando o seu termo, Colombo, nós vamos pressioná-lo. E como que você pressiona o deputado Arthur Lira, que é um representante do Centrão? A pressão é social. Afinal de contas, dentro da Câmara, eles têm maioria absoluta, inclusive para mudar a Constituição. Nesse sentido, o melhor caminho é um ato como esse que ocorreu ontem, mas também as manifestações que ocorrerão no dia 3 de julho, a adesão de setores importantes da sociedade brasileira, como artistas, intelectuais, setores empresariais que começam também a aderir a esse movimento. A verdade é que a Câmara dos Deputados, ela reage às ruas. É a pressão das ruas, da forma direta ou indireta, que fará com que o presidente Arthur Lira, assim como a maioria da base do governo, opte pela leitura e também pelo apoio ao impeachment. Isso me parece, infelizmente, que está chegando no nível, tendo em vista o número de mortos, a crise social, somado às denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, como inevitável. É uma questão de tempo que toda a sociedade brasileira volte a pressioná-lo. E o que vai determinar como ele vai medir essa pressão são as pesquisas. A pesquisa que aponta a queda de apoio ao presidente Bolsonaro, a pesquisa que aponta a reprovação a seu governo, necessariamente acaba pressionando tanto ao presidente Arthur Lira como a toda a sua base dentro da Câmara a fazer alguma coisa para sobreviver. Lembrando que o ano que vem é o ano eleitoral, esses deputados pretendem reeleger-se e tenho certeza que a pecha de sócios de um genocídio ou sócios de um processo de corrupção no Ministério da Saúde não são boas bandeiras para garantir a reeleição desses parlamentares. Sim. Deputado, mas já que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fala em materialidade desse pedido, queria que o senhor explicasse também, para todo mundo que está ligado aqui no Novo Dia, quais são os crimes que Jair Bolsonaro teria cometido que, portanto, justificam esse super pedido de impeachment. Olha, a primeira, são partes, pra você ter uma ideia, são 122 pedidos. Esse seria o 123. Esses 122 pedidos de impeachment, eles não foram feitos só pelo Partido dos Trabalhadores ou por partidos de oposição. Eles também foram assinados por juristas, nem sempre ligados ao campo da esquerda, também foram assinados, como o Colombo mesmo disse, pelo deputado Kim Kataguiri, tem outro que é da Joyce Hasselmann, que é do PSL, tem outro que são das religiões, várias religiões cristãs,
E ali tem muito a ver com a prática negacionista, ou seja, à medida que ele não compra remédio, à medida que ele indica o uso da cloroquina, à medida em que ele vai às ruas sem máscara, o fato, aquela cena mostrada no mundo todo, dele tirando a máscara do rosto de uma criança e pegá-la no colo. Então, soma-se tudo isso também as manifestações que ele nega depois, contrário à relação dos três poderes, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. Então, há uma soma de comportamento, de declarações do presidente Bolsonaro que já são o suficiente para que seja pedido o seu impeachment. Portanto, nós não temos dúvida que esse super pedido, porque é a coletânea dos anteriores, tem ali base legal, política e social para que seja lido e debatido o impeachment. No nosso caso, de forma específica, não só lido e debatido. Nós acreditamos que tem base legal para o impeachment ser realizado. Nós vamos mostrar aqui, então, o que disse ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, literalmente para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade ouçam e vejam o que disse o presidente da Câmara, que é quem tem de dar o pontapé inicial em um processo de impeachment. A fala foi rápida, ele conversou com jornalistas entrando no elevador. Vamos acompanhar. Tem 120 na fila. Vai ser na ordem? Pode até ser. Obrigada, presidente. Presidente, acabar para esperar a CPI está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. Deputado Enio Verri, o senhor disse que esse grupo pretende utilizar as manifestações de rua para pressionar o deputado Arthur Lira a tocar adiante esse processo de impeachment, esse super pedido de impeachment contra o presidente. Mas é muito difícil, não é, deputado, dissociar manifestações de rua contra a queda de um determinado presidente de um processo eleitoral que está muito próximo, né, há cerca de 1 ano e meio. E hoje, ainda há 1 ano e meio das eleições, o principal adversário numa eventual tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro é o ex-presidente Lula. O senhor acha que vai ser possível convencer, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri, não a pessoa física, mas o Movimento Brasil Livre, que ele representa, por exemplo, deputados do PSDB, como o Alexandre Frota, do PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, Joyce Hasselmann, enfim, movimentos de rua que não tenham necessariamente identificação com o PT ou com uma possível candidatura do ex-presidente Lula para engrossar o caldo na rua. O senhor acha que vai ser possível dissociar esse movimento de uma espécie de apoio, mesmo que implícito, a uma eventual candidatura do ex-presidente Lula? Olha, eu estou convencido que sim. E vou citar para você 2 exemplos. O primeiro, dentro da Câmara dos Deputados, foi a candidatura do deputado Baleia Rossi, a presidente da Câmara, disputando com o deputado Arthur Lira. Ali, nós tivemos 11 partidos, inclusive os democratas, o PSDB, somado ao PT, PCdoB, PDT, PSB. O que nós tínhamos certeza nesses 11 partidos é que a pauta econômica não iria nos unir, nos separava, inclusive. Mas a pauta na defesa da Constituição, na defesa do direito das minorias e da democracia, nos unia e nos fortalecia. Isso deu certo. O ato de ontem, como você mesmo citou, o Kim, quando fez a sua intervenção, ele foi muito explícito. Olha, eu sou do democrata, sou liberal, não concordo com a política econômica que a esquerda defende, não estaremos juntos no primeiro turno e talvez nem no segundo durante as eleições, mas a pauta do impeachment de Jair Bolsonaro, que é uma pauta de luta pela vida da população brasileira, nos unifica. Isso foi a declaração do deputado Kim Kataguiri, foi a declaração também da deputada Joyce Hasselmann, que começou já a sua intervenção dizendo que ela é uma parlamentar de direita, conservadora, mas entendia que a prática do presidente Bolsonaro, que era uma prática legalmente chamada de uma prática genocida, portanto, não tinha como defender. Talvez nós não consigamos ter no mesmo ato todos juntos, mas nós teremos atos onde em uma parte eles estarão, outro setor estará, porque, na verdade,
Quando o movimento cresce pelo impeachment, não tem necessariamente um coordenador, não tem necessariamente um setor. O que você tem são as ruas manifestando-se e fazendo muito barulho. E quando eu falo ruas, nos dias de hoje, necessariamente não é a presença física na rua, mas são as redes sociais, são as carreatas, são as motocicletadas, ou seja, o instrumento que a criatividade de cada um vai criar, pode criar, é que vai marcar. Então, trata-se nesse momento de uma defesa da vida brasileira e eu concordo com você em um aspecto. A sua pergunta tem que ser avaliada de forma mais profunda. À medida que se aproxima a data das eleições, é óbvio que há mais dificuldade do encaminhar do impeachment. A eleição, nós estamos há um ano, mas a convenção é em junho, as convenções já é o ano que vem. Portanto, pode ser que setores da sociedade digam o seguinte: não aguento mais o presidente. Mas um processo de impeachment leva 7 meses. Até isso já é fevereiro, depois já são as convenções. Então, vamos torcer para passar logo. Entretanto, esse avaliar, esse pensar dessa maneira, implica na manutenção das políticas adotadas por Bolsonaro, tanto no que se refere à crise sanitária, à crise econômica e agora essa questão da corrupção. Então, me parece que essa conta, essa avaliação é feita pela população e eu estou convencido que nesta avaliação a ampla maioria vai optar pelo impeachment. Conforme ele disse, os deputados federais, eles podem ser tudo, menos surdos. Eles ouvem as ruas. Deputado federal de qualquer matiz ideológica ouve as ruas. E se o grito nas ruas forem alto o suficiente, mesmo deputados que hoje são absolutamente fiéis na defesa de Bolsonaro, entre não serem reeleitos e, por outro lado, apoiar o Bolsonaro, você não tenha dúvida, já aconteceu antes, vão deixar Bolsonaro e eles mesmos, de forma discreta ou não, vão acabar apoiando o pedido do impeachment. Nós ouvimos aqui na CNN Brasil o vice-líder da oposição na Câmara, deputado Enio Verri, do PT. Deputado, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.